Seja bem-vindo ao Santiagnos. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais transformadoras e impactantes de todos os tempos. A história de um homem que, de perseguidor implacável dos cristãos, tornou-se o mais zeloso e influente apóstolo de Jesus Cristo. Prepare-se para conhecer a fascinante jornada de Paulo de Tarso. Imagine-se nas vibrantes e poeirentas ruas de Jerusalém, dos primeiros anos após a ressurreição. Um novo movimento, o caminho, começava a florescer. Mas para muitos, era uma heresia perigosa, uma afronta à lei de Moisés. Nesse cenário, surge Saulo, um fariseu de Tarso. Educado aos pés de Gamaliel, Saulo possuía inteligência aguçada, domínio das Escrituras e um zelo ardente pela fé. Para Saulo, os seguidores de Jesus eram blasfemadores, profanando o nome de Deus. Seu coração, movido por uma paixão sincera, ainda que equivocada, o impelia a agir com ferocidade implacável. Ele estava presente na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Varria Jerusalém, invadindo casas, arrastando homens e mulheres para a prisão, determinado a erradicar essa seita. Seu nome infundia medo. Esse era Saulo, o perseguidor, um homem de convicções inabaláveis, que acreditava estar servindo a Deus. Mas a providência divina tinha outros planos para ele, que se revelariam espetacularmente no caminho para Damasco. A jornada para Damasco era longa e árdua. Saulo não ia a passeio. Munido de cartas do sumo sacerdote, ele se dirigia às sinagogas de Damasco para prender os cristãos. O sol do meio-dia ardia. A mente de Saulo, repleta de estratégias. Mas de repente, algo inimaginável aconteceu. Uma luz do céu, mais brilhante que o sol, irrompeu sobre ele e seus companheiros, derrubando-os por terra e cegando-os. E então, em meio ao silêncio atordoado, uma voz ressoou, clara e poderosa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagine o choque, o terror sagrado, sua resposta hesitante. Quem és tu, Senhor? A resposta que se seguiu mudaria tudo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Naquele instante, a verdade desabou sobre Saulo. Ele não perseguia uma seita, perseguia o próprio Messias, o Senhor glorificado. E essa perseguição era a Cristo, ao seu corpo místico. Cego pela luz divina e pela revelação, Saulo foi levado pela mão até Damasco. 3 dias de cegueira, jejum, oração contínua. 3 dias de deserto espiritual, preparando-o para o novo homem que nasceria. Enquanto Saulo permanecia em Damasco, cego e em profunda oraço, o Senhor tinha outro plano. Havia um discípulo chamado Ananias. Em uma visão, o Senhor o chamou, Ananias. E Ananias respondeu, Eis-me aqui, Senhor. A ordem que se seguiu. Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Pois ele está orando, e teve uma visão de Ananias, que entra e põe as mãos sobre ele para que recupere a vista. A reação de Ananias é compreensível. Senhor, ouvi de muitos que ele fez males aos teus santos em Jerusalém. E aqui, ele tem autoridade para prender os que invocam o teu nome. Mas a voz do Senhor era firme. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Obediente, Ananias foi, impôs-lhe as mãos e disse, Saulo, irmão, o Senhor Jesus te enviou para que recuperes a vista e seja cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Foi uma cura física e espiritual. Em seguida, ele foi batizado.
Aquele que viera a prender cristãos, agora se tornava um deles, nascendo de novo. Este é o milagre da conversão. Aquele que era um inimigo, transformado em irmão. Aquele que era cego, agora via. Chamado para ser o maior apóstolo, o apóstolo dos gentios. A transformação de Saulo, agora Paulo, um nome grego que significa pequeno, reflexo de sua nova identidade, não foi instantaneamente aceita. Após seu batismo, ele passou um tempo na Arábia e depois voltou a Damasco, dedicando-se à oração, ao estudo e à pregação inicial nas sinagogas, chocando a todos. Sua pregação era tão poderosa que os judeus de Damasco tentaram matá-lo, forçando-o a fugir num cesto pela muralha da cidade. Quando foi a Jerusalém, 3 anos após sua conversão, a desconfiança era imensa. Foi Barnabé, um homem de grande discernimento, quem interveio, apresentando-o aos apóstolos e relatando sua conversão e pregação corajosa. Mesmo assim, a estadia de Paulo em Jerusalém foi breve. Sua pregação e debates novamente colocaram sua vida em perigo. Os irmãos o enviaram para Tarso, sua cidade natal, onde permaneceu em relativa obscuridade por cerca de 10 anos. 10 anos de silêncio, de espera, de amadurecimento na fé e na compreensão dos mistérios divinos. Esses anos foram cruciais para a formação teológica de Paulo, um tempo de preparação divina para a monumental tarefa que o aguardava. O silêncio foi quebrado quando Barnabé, reconhecendo o chamado de Deus, o levou para Antioquia. Dali, o Espírito Santo o separou para a grande obra missionária. Começaram as épicas viagens de Paulo, por milhares de quilômetros, através do Império Romano, por terra e por mar. Ele enfrentou perigos e sofrimentos, prisões, chicotadas, apedrejamento, naufrágios, fome. Em sua própria carne, carregava as marcas do sofrimento por Cristo. Sua estratégia era clara. Primeiro, as sinagogas judaicas, quando rejeitado, voltava-se aos gentios, que acolhiam o evangelho com fervor. Com Barnabé, Silas e Timóteo, fundou igrejas em Chipre, Galácia, Filipos, Corinto e Éfeso. Ele não apenas pregava, mas vivia o evangelho, estabelecendo comunidades, ensinando a doutrina e nomeando presbíteros. Suas cartas exortavam, corrigiam e edificavam esses novos convertidos. Paulo enfrentou debates cruciais, como a questão da circuncisão para os gentios, defendendo a liberdade da graça de Cristo sobre a lei. O Concílio de Jerusalém, onde ele teve um papel vital, abriu as portas do cristianismo para o mundo inteiro. Paulo não foi apenas um missionário. Ele foi o maior teólogo do cristianismo primitivo, um intérprete sem igual da obra de Cristo. Suas cartas, inspiradas pelo Espírito Santo, formam a maior parte do Novo Testamento e são a base de grande parte da nossa doutrina hoje. Foi Paulo quem articulou a doutrina da justificação pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Ele nos revelou a profundidade da graça divina, que nos alcança não por mérito, mas pelo amor imenso de Deus. Ele desenvolveu a ideia da igreja como o corpo de Cristo, com cada membro tendo um papel vital. Ele nos ensinou sobre a liberdade em Cristo, a nova criação, o amor como o caminho mais excelente e a esperança na ressurreição. Sua teologia é um convite constante à profunda reflexão e a uma vida de entrega. É um chamado a viver não mais para si, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Após anos de ministério incansável, Paulo foi preso em Jerusalém, acusado falsamente por judeus, e como cidadão romano, ele apelou para César, o que o levou à sua última e mais dramática viagem, a Roma, a capital do império.
Mesmo sob prisão domiciliar em Roma, acorrentado a um guarda, Paulo não parou de pregar o reino de Deus e de ensinar sobre Jesus Cristo com toda a ousadia e sem impedimento. Suas últimas cartas, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e as pastorais a Timóteo e Tito, são testamentos de sua fé inabalável, de sua preocupação pastoral e de sua esperança na vinda gloriosa de Cristo. Finalmente, segundo a tradição cristã, Paulo foi martirizado em Roma sob o imperador Nero, por volta do ano 67 d.C. Como cidadão romano, ele foi decapitado, não crucificado. Sua vida, que começou perseguindo os seguidores de Jesus, terminou dando a própria vida por ele. O legado de Paulo de Tarso é imensurável. Sua vida é um testemunho vivo do poder transformador da graça de Deus, capaz de converter o maior dos perseguidores no mais zeloso dos apóstolos. Suas cartas continuam a ser fonte inesgotável de sabedoria, de inspiração e de profunda doutrina para católicos e evangélicos brasileiros e para cristãos de todas as denominações em todo o mundo. A história de Paulo nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus, que mesmo em nossos erros e falhas, o Senhor pode nos chamar para uma missão grandiosa. Ela nos desafia a uma fé viva, operosa no amor e a uma entrega total à vontade divina. Que a chama do Espírito Santo, que ardeu no coração de São Paulo, o apóstolo dos gentios, também acenda em nós o desejo de levar o Evangelho a todos os cantos da terra, com a mesma paixão e coragem. Se esta história da vida de São Paulo tocou o seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda o Santiagnos a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa poderosa história de transformação hoje. E se ainda não é inscrito no Santiagnos, clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima. Deus abençoe.